Olá galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física à Distância nesse período de quarentena. Lembrando que estão sendo tomadas todas as medidas protetivas quanto ao coronavírus. Na última aula nós assistimos aí, vocês tiveram um pouco mais de conhecimento sobre o Jiu-Jitsu, tá? Daquela arte marcial que veio do Japão para o Brasil. E hoje nós vamos continuar falando do Jiu-Jitsu, mas o Jiu-Jitsu brasileiro, que teve algumas variações graças à família Gracie, ok? Nós vamos conhecer um pouquinho mais do Jiu-Jitsu brasileiro. E abaixo de cada foto que aparecer para vocês nos slides aí, vão ter um linkzinho para vocês assistirem, entenderem e conhecerem um pouquinho mais do Jiu-Jitsu brasileiro, tá joia? Essa vai ser a nossa aula de hoje. Assistam e curtam aí e conheçam um pouquinho mais do Jiu-Jitsu brasileiro. Bom galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre o Jiu-Jitsu brasileiro, que é unidade temática, lutas e objeto de conhecimento, lutas do Brasil e do mundo. O Jiu-Jitsu brasileiro é um estilo de Jujutsu ou Jiu-Jitsu japonês que foi desenvolvido no Brasil pela família Gracie. Trata-se de uma arte marcial que reflete um desporto de combate e revela um sistema de defesa pessoal próprio que se concentra na imobilização do adversário. A prática do Jiu-Jitsu brasileiro permite o domínio do adversário independentemente do seu tamanho, mediante a aplicação de técnicas específicas que o forçam à submissão. Este é um desporto que ensina uma pessoa frágil a defender-se de adversários mais fortes, e uma das suas vantagens principais concentra-se na luta corporal, que é realizada no chão e no desarme dos pontos fortes dos oponentes. A aplicação prática do Jiu-Jitsu brasileiro. O Jiu-Jitsu brasileiro é um desporto marcial que pode ser trabalhado e utilizado em várias perspectivas diferentes. Primeira, torneios de grappling. É uma técnica de mobilização pelo meio da qual existe um domínio do oponente. Trata-se de uma forma de combate muito utilizada na formação dos policiais e no desporto de competições como o wrestling. Nesses torneios, os praticantes exibem as suas habilidades técnicas, físicas e psicológicas com o objetivo de neutralizar, imobilizar ou torcer as articulações dos adversários, levando-os à desistência. Embaixo aqui tem um link de uma luta de grappling para vocês assistirem e verem como é, ok? Outra aplicabilidade do Jiu-Jitsu está nos torneios de MMA. Esses são os torneios que mais têm vindo a crescer no segmento de artes marciais e são muito populares em todo o mundo. É frequente encontrar neste tipo de torneios todos os tipos de lutadores, e o Jiu-Jitsu brasileiro é um dos estilos mais utilizados e apreciados. O Vale Tudo é um desporto que reúne vários desses estilos e técnicas, e também está presente nesse tipo de competição. Embaixo da foto tem o link também de finalizações do MMA para vocês assistirem e verem como são os golpes do Jiu-Jitsu brasileiro. Outra aplicabilidade do Jiu-Jitsu brasileiro é a defesa pessoal, que é o modelo seguido para a maioria dos praticantes que não tem qualquer tipo de objetivo competitivo. Todos os praticantes recorrem à flexibilidade do seu corpo de modo a evitar os golpes dos seus adversários e utilizam a sua força de forma inteligente, com auxílio de técnicas mais adequadas. Esses são os princípios básicos do Jiu-Jitsu brasileiro. Abaixo da foto tem um link para vocês assistirem sobre a defesa pessoal feminina, principalmente feminina. Nesse mundo violento é legal, vejam como funciona o Jiu-Jitsu brasileiro como uma defesa pessoal. A expansão internacional do Jiu-Jitsu brasileiro. Ao modificar as regras internacionais do Jiu-Jitsu japonês, Carlos Gracie introduziu pela primeira vez uma nacionalidade e uma identidade própria numa luta marcial existente. Isso foi um acontecimento único na história do desporto mundial, e foi assim que nasceu o Jiu-Jitsu brasileiro, que, posteriormente, foi exportado para todo o mundo. Essa modalidade foi conquistando inúmeros discípulos e adeptos ao longo dos anos. No entanto, só se tornou mundialmente famosa no início dos anos 90, quando o especialista brasileiro de Jiu-Jitsu, Royce Gracie, ganhou diversos Ultimate Fight Champions, UFC, um famoso torneio de artes marciais, contra adversários bem maiores que defendiam outros estilos de luta. Atualmente, é uma das artes marciais que mais cresce em todo o mundo, e a sua prática atrai milhares de adeptos da modalidade. As principais regras do Jiu-Jitsu. As regras do Jiu-Jitsu são bem singulares.
Antes de tudo, é essencialmente importante dizer que nessa arte marcial as competições não permitem nenhum golpe tradicional, como chutes, socos, cotoveladas, joelhadas e uma infinidade de outros movimentos são plenamente restritos. Fora isso, é crucial alertar que os praticantes somente lutam com adversários que estão dentro da sua idade, faixa e peso. Em algumas situações, o vencedor de uma categoria pode lutar com outros atletas mais pesados para tentar se consagrar ainda mais. Essas etapas são reconhecidas como lutas overall. Entre as principais regras do jiu-jitsu estão que a vitória ela é direta por finalização ou contagem de pontos, toda a luta deve ser realizada no tatame e com o árbitro presente, os atletas que utilizam golpes ilegais ou técnicas questionáveis podem ser punidos também por pontuação ou pode levar à desclassificação. As pontuações seguem o seguinte padrão: 2 pontos por queda, joelho na barriga e raspagem, 3 pontos por passagem de guarda e 4 pontos por montada e pegada nas costas. Lembrando que, além disso, todos os lutadores devem manter as regras de conduta que são aprendidas durante as aulas, complementar o adversário, ter pontualidade, manter o kimono em ordem e uma série de outros conhecimentos mantidos no dia a dia da competição. Quanto às faixas, saiba que elas são basicamente 6 no total: branca, amarela, azul, roxa, marrom e preta. Algumas academias e escolas apresentam um sistema único de faixas, mas o tempo de permanência entre cada uma delas é o mesmo, cerca de 1 ano para cada uma e até a faixa roxa, 2 anos para a marrom para poder se candidatar ao teste de faixa preta. Benefícios da prática de artes marciais na infância: disciplina, auxilia na formação do caráter, autoestima, autoconfiança, respeito ao próximo, desenvolvimento da coordenação motora, desenvolvimento dos reflexos, aprimora a paciência, aumenta a resistência do corpo, fortalece o sistema imunológico, melhora o condicionamento físico, ajuda a desenvolver a mobilidade das articulações, incentivam o autocontrole emocional. Bom galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre o Jiu-Jitsu. Na próxima aula nós vamos falar sobre os golpes do Jiu-Jitsu, ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula.